Essa é uma dúvida gigantesca de muita gente quando você fala a respeito de anúncios. Muita gente fica me perguntando, Arthur, como que tu pensa em copy, em mudar alguns parâmetros ali da copy dos anúncios para estar fazendo testes A, B, C, D, E, F, G, e por aí vai, sabe? Para testar, cara, porque eu não sei, eu não me sinto seguro quando eu vou fazer os meus testes de anúncios. Muita gente comenta isso comigo, sabe? E é importantíssimo ter clareza dos testes de como que tu vai fazer, justamente para ti conseguir fazer um teste com precisão, para que tu entenda, olha, isso aqui fez mudar tal coisa, tal coisa, tal coisa, beleza? Para início de conversa, é bom que tu tenha muito claro na cabeça quais são os três pilares básicos de um anúncio. Para qualquer anúncio, independente do produto, independente do nicho, sabe? Independente da campanha, sempre a mesma coisa. Que é o quê? Primeira coisa é a headline do anúncio, ou os primeiros segundos, caso seja um vídeo. E aí, depois tu tem o corpo, que é o enredo do anúncio, o desdobramento daquilo que tu utilizou na headline, na entrada, na introdução do teu anúncio, enfim, e no gancho, sabe? E, por fim, o CTA, ali, o chamado no final do teu anúncio, que, sempre bom pontuar, que não vai ser sempre que ele vai estar presente, entendeu? Nem sempre é necessário tu estar botando um CTA no anúncio, chamando a pessoa para alguma coisa, enfim. Às vezes tu quer simplesmente fazer uma lembrança, fortalecimento de marca, sabe? Então tu não tem nenhum CTA, nada, só para, tipo, tô aqui, sabe? Beleza, pá, enfim. Lembra de mim enquanto precisar, é isso. E a questão é que um ponto importantíssimo quando eu estou pensando em testes é justamente fazer algo que muita gente acaba deslizando, porque as pessoas elas querem fazer testes e testes e mais testes e querem sair descobrindo tudo ali, pô, e acabam deslizando justamente em mudar tudo. Putz, isso daí é uma baita de uma bucha. Não só olhando para anúncio, mas, por exemplo, se tu olha para um e-mail, se tu olha para uma página, se tu olha para a peça que for, tu não pode sair trocando tudo. Pô, eu quero fazer um teste, quero otimizar essa minha página. Eu vou pegar essa minha página aqui e vou trocar a headline dela, vou trocar ali como eu descrever a oferta, vou botar mais um botão, vou botar mais não sei o que, beleza, vou fazer um teste AB. Cara, na verdade, tu não está fazendo teste AB. Tu está fazendo um teste ABC, D, E, F, G, sabe? Embutido ali. O ideal é tu mudar uma coisa por vez e fazer o teste. Se tu quiser fazer várias modificações, faz uma modificação, puff, considera um teste. Faz outra uma modificação, considera outro teste. Tu vai testar, pô, tu quer fazer 5, 6 ajustes na página? Pô, cria 5, 6 domínios, subdomínios, sabe? E faz ali um ajuste depois do outro em cada atualização dessa página. Pô, isso olhando para qualquer coisa, para um anúncio, seja por que for, entendeu? Tu vai pegar, e tu vai ter a primeira versão da página, beleza, originalzinha. Aí depois a segunda versão é a que tu ajustou a headline. A terceira versão é que tu ajustou a headline mais o corpo da oferta e assim por diante, sabe? Porque senão tu não tem clareza do que fez realmente com que as métricas mudassem. Entendeu? Não dá pra saber. Mesma coisa, tu olhar para o anúncio e tu, pô, eu quero trocar o trampo estático. Eu vou trocar a headline, eu vou trocar o miolo, eu vou trocar o CTA. Beleza, tu não sabe o que fez a mudança. Eu vou trocar a headline, mas eu também acho legal mudar o design. Tá, e aí? O que fez com que os resultados mudassem tanto? Entendeu? Então, um ponto primordial é justamente tu entender que tu precisa mudar as coisas aos poucos, sabe? Ou dar vazão para que tu tenha, ao mesmo tempo que seja, todos esses testes muito bem isolados, entendeu? Uma coisinha de cada vez, em vários formatos. Ali, vários pontos de ajustes, de atualizações, vamos dizer assim, para que tu consiga estar analisando, que nem eu falei da página, sabe? Uma página, aí depois tem a versão 2 com ajustezinho, a 3 que é a 2 ajustada, a 4 que é a 3 ajustada e assim por diante, sabe? Então, pô, vai fazer teste? Já começa botando a mão na consciência e sabendo que, cara, eu preciso testar as coisas aos poucos. Não dá para pegar e, pô, fazer tudo de uma vez. Porque não disse, tu não vai saber o que fez com que as métricas oscilassem tanto. E aí, beleza. Como eu disse, eu tenho a introdução do anúncio, que é uma headline, o gancho, os primeiros segundos de um vídeo e tal, enfim. Eu tenho o corpo dele, o contexto, e depois tenho o CTA. A questão é que cada coisinha que tu for mudar pode fazer com que as métricas mudem drasticamente, sabe? Cada coisinha. Se tu pegar o anúncio, tu pode fazer alguns testes, por exemplo. Pô, pega e só muda a introdução do anúncio. Geralmente, o que faz com que o anúncio mude mais drasticamente é a headline
ou o início ali do vídeo, se for o caso, entendeu? É o que faz com que mude mais drasticamente, entendeu? Então, pô, pega o mesmo corpo, pega o mesmo anúncio e só vai mudando o gancho, a introdução, a headline, vai fazendo ajustes. E isso é bom tu entender e ter clareza de que não se olha só para a questão de quantidade de cliques, quantidade de acessos ali de um anúncio, o CTR, o custo por clique, não só isso. Tu tem que olhar a ponta para saber se tu está trazendo as pessoas certas. Porque o anúncio ele é o imã, ele vai puxar as pessoas em quantidade, em qualidade, em volume. Quer dizer, em quantidade, justamente volume e em qualidade. Entendeu? Então não adianta muitas vezes tu trocou ali uma headline, beleza, tá trazendo muito mais gente, aumentou o CTR, diminuiu o CPC, nossa, que maravilha, um anúncio maravilhoso. Mas nem sempre é esse anúncio que ele vai trazer a venda, nem sempre é esse anúncio que vai trazer a conversão ali no teu formulário, na página de captura, entendeu? Nem sempre. Então é bom você ter clareza disso, porque muitas vezes tu está falando de uma coisa um pouco mais genérica, simplesmente na headline, na introdução do teu vídeo, e isso faz com que tu abrace mais gente, entendeu? Tu saia do, vamos dizer assim, o ultra nichamento que tu tava ali, bem específico para uma persona, tal, e tu abraçou uma fatia maior do mercado. Fez com que o CPM caísse, o custo por clique diminuísse, CTR aumentasse, entendeu? Só que na ponta, cara, não tá vendendo. Pô, o anúncio tem CTR alto pra caramba, as métricas boas, só que não tá vendendo, não tá convertendo no final das contas, porque eu quero. E é super comum, pô, muito comum, caramba, tô com um negócio no olho. E é absurdamente comum isso, sabe? Então, pega, faz os testes uma vez, faz os testes isolados, um ajuste por vez. E aí também pega e considera essa questão justamente das mudanças em relação às tuas métricas relacionadas com a ponta que tu está realmente buscando. Não fica só olhando cegamente para as métricas, entendeu? Aí mudanças que tu pode fazer de maneira objetiva, muda a introdução do teu anúncio, que nem eu disse, headline ou gancho. Se for um estático, pô, ou até mesmo um vídeo, tenta mudar o design ou a colorização do anúncio, sabe? Pô, o gancho ali, a introdução do anúncio, ela é colorida, tenta botar preto e branco os 30 primeiros segundos. Aí depois faz uma transição sutil, sabe? Pra novamente, com cor, colorizado, certinho, bonitinho, entendeu? Sei lá, às vezes muda drasticamente. Muda ali, se tu tá olhando só para um estático, muda a questão da headline, a questão do design em si, a imagem que tu tá usando, a disposição dos elementos ali dentro. Às vezes só a cor do fundo, sabe? Tu olhar para o miolo do anúncio, pô, muda o miolo do anúncio. Mas pensa realmente o que tu pode colocar. Não só dizer de maneira diferente as coisas, mas de repente tem informações que seriam mais valiosas estarem ali. Entendeu? Pô, se é uma oferta, de repente, tu tá querendo chamar o cara e é 50% de desconto que tá dando, sei lá. Pô, isso é importantíssimo que esteja, se não no corpo, na headline. Entendeu? É muitas vezes tu tá querendo chamar o cara com uma curiosidade XYZ para um produto que tem uma oferta foda, mas a oferta ela não tá no anúncio. Entendeu? Então vale a pena pensar nisso. Aí beleza, pô, fiz isso, maravilha, legal. Aí tu pode trocar outras partes, pega e vê, pô, às vezes tu tá pontuando benefícios da pessoa, que a pessoa vai ganhar com aquilo que tu tá propondo no anúncio, sei lá, tá botando bullets, tenta cortar a quantidade de bullets, ou às vezes até aumentar, ou considera realmente quais que são os mais importantes de estarem ali, dá um foco neles, sabe? Às vezes, testa o anúncio com CTA e sem CTA, às vezes muda bastante. Se é um vídeo, às vezes tenta botar uma CTA intermediária, sabe? Pô, funciona muito bem, por causa que às vezes tem gente que tá consumindo conteúdo ali em vídeo, a pessoa ela já está interessada, só que não teve nenhum chamado, então tu bota um CTA no meio, chama ela, beleza, se não converteu, já naturalmente continua o anúncio e depois mais um CTA no final. Maravilha, isso daí funciona muito bem, tem muita gente que pratica isso, sabe? Os caras da Empíricos, o Pedro Sobral, o Leandro Ladeira, muita gente faz isso, de botar 2 CTAs em anúncios. Mas que não disse, tu deteste, porque é a mesma coisa que uma página, tu para pensar. Às vezes, a melhor página não é aquela que tem diversos botões, que tem já um botão já no Hero, que chama, né, que é a primeira seção ali da página, sabe? A primeira dobra. Até porque muitas vezes a pessoa ela vem, ela só olhou, bateu na tua headline, bateu nos 5 primeiros segundos do teu vídeo, na headline do teu anúncio, da tua página e tal, e ela não consumiu nada, ela nem está entendendo o que é, ela nem sabe do que se trata. E ela clica.
já para ir para o checkout, ou já para ir para uma página. Checkout, no caso, se já estiver na página, né? Ou para ir para a página, se ela estiver no anúncio, enfim. E aí a pessoa vai para um outro espaço sem nem saber do que estava se tratando. E aí, no outro espaço, é só um checkout já de uma vez, sabe? Ou sei lá, ou a página também está muito sucinta, sabe? Sem explicar tão bem, enfim, sabe? Mas às vezes falta informação, falta a pessoa absorver uma quantidade X de informação até ela tomar uma decisão clara. Então, muitas vezes é mais legal que tu tenha só um CTA, realmente, para que a pessoa ela absorva toda aquela informação para depois sim ter um pedido. E aí tu tem certeza de que realmente ela assistiu aquilo tudo. Mas tu nunca vai conseguir garantir isso. Porque vai ter gente que vai clicar no anúncio mesmo sem ter CTA ou antes do CTA chegar. Então, claro, nem todo funil é perfeito, 100% maravilhoso, sabe? Sempre vão ter falhas, independente da maneira que tu disponha aí as informações na hora de anunciar. Então, essa é a questão. Pega e faz mudanças gradativas aos poucos, sabe? Muda design, muda ali elementos da copy no corpo, muda a headline, testa com CTA, sem CTA. No vídeo, pega às vezes e tira uns fragmentos. Pô, tu tá falando de benefício pra caramba no miolo do anúncio. Cara, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Às vezes fica aprofundando 3 horas na dor, sabe? Da pessoa, da persona ali e tal, pra chegar. Às vezes, pô, corta um pouquinho, eu falei 3 dores, aprofundei pra caramba. Pô, deixa só uma. Seja mais objetivo. Às vezes, pô, fala só da dor, fala de um benefício, já corta ali a quantidade de benefício que está falando. Às vezes nem fala de benefício, coisa, fala só tecnicamente a respeito do produto, sabe? Às vezes fala só benefício e deixa um mistério no produto, vai cortando, corta algumas seções ali do vídeo, sabe? Às vezes muda ali essa ordem, pega e passa o benefício para frente como um gancho, sabe? Você quer não sei o que, já o benefício logo de cara, e depois tu volta para o início, grosseiramente, porque seria a introdução original do vídeo, sabe? Tem várias maneiras de fazer essa brincadeira de botar a pecinha daqui para lá, botar a minutagem daqui para lá e mudar, fazer essas migrações, vamos dizer assim, das seções ali do vídeo, entendeu? E claro, tu tem que ter clareza disso, tem que ter consciência do que tu está fazendo. Pô, isso aqui fica legal para introdução. E isso aqui também, além de ficar legal, não vai fazer com que eu traga gente desqualificada. Isso aqui está muito legal, porque é uma parte da oferta e eu estou falando do produto, já tem clareza do que é, do que está se tratando, para quem que é. Então provavelmente vai chegar gente qualificada ou a maneira de eu trocar, de eu fazer um testezinho aí para ver o que vai dar bom. E aí com isso, relembrando mais uma vez, uma coisa de cada vez. Não adianta pegar e trocar todas as partes do teu anúncio, tu não vai saber o que fez realmente aquela mudança, sabe? Fica embaralhado, pô, muda tudo, aí tu não enxerga nada. Nossa senhora, o que fez essas métricas melhorarem? Entendeu? Então, calma, muda uma coisinha de cada vez. Ali, se é um estático, muda o design, muda às vezes só a cor, às vezes só a imagem, às vezes só a disposição dos elementos. Às vezes um negrito ou outro que tu coloca ali no texto já dá uma diferença. Às vezes o próprio contraste das palavras com o fundo, sabe? Que nem eu disse, tu pode trocar o fundo, tu pode trocar a cor das letras, tu pode trocar a headline, tu pode testar com, sem CTA, ver se realmente as informações que estão no corpo do anúncio são as mais importantes para estarem ali. Adiciona algumas ou retira para ser um pouquinho mais objetivo. São diversos testes que tu pode fazer, entendeu? Espero que tenha abrido um pouquinho a tua cabeça em relação a isso. Eu acredito que sim. Entendeu? E vai brincando, pensa nisso. Mas o principal é justamente tu fazer um teste de cada vez para que tu consiga ter clareza do que fez realmente com que as métricas mudassem tanto. Beleza? E muda. Muitas vezes tu só muda o fundo, a cor da fonte e muda um absurdo. Tá bom? É isso. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Até sugestão de novos vídeos, vai ser super bem-vindo. Curte, se inscreve no canal, compartilha quem tu acha que vai ser útil e fica aí comigo para mais e melhores vídeos cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.